Estou aqui para ler as Escrituras. Quem tem ouvidos, ouça o que diz o Espírito Santo. Jesus falou em Marcos capítulo 16, versículo 15. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo, mas aquele que não crê será condenado. Em João 3, Jesus diz que os homens amaram mais as trevas do que a luz. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. A Bíblia diz que muitos são chamados e poucos os escolhidos. Eu gostaria de ler aqui no Evangelho de Lucas, no capítulo 12. Estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias, e sede vós semelhante aos homens que esperam seu Senhor, quando houver de voltar das bodas, para que quando vier e bater logo possa abrir-lhe. Bem-aventurados aqueles servos, os quais quando seu Senhor vier, achar vigiando. Em verdade vos digo que se cingirá e os fará assentar à mesa, e chegando-se os servirá. E se vier na segunda vigília, e se vier na terceira vigília, e os achar assim, bem-aventurado são os tais servos. Sabei, porém, isto, que se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Portanto, estai vós também preparados, porque o Filho do Homem virá a hora que não imaginais. Jesus vai voltar daqui muito em breve. Se prepare para encontrares com o Senhor teu Deus. A Bíblia fala em Mateus capítulo 24 e versículo 27, que como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, será a volta do Filho do Homem. 2 estarão juntos no campo, um vai ser levado e o outro vai ser deixado. 2 estarão juntas moendo no moinho, uma vai ser levada e a outra vai ser deixada. Vai haver uma grande confusão na terra quando a igreja do Senhor subir, porque o povo hoje está brincando com Deus, o povo não está levando a sério a palavra do Evangelho. Mas Jesus disse, aqui em Lucas capítulo 10 e versículo 16, quem vos ouve a voz, a mim me ouve, e quem ouve a mim, ouve aquele que me enviou. Mas se rejeitam a vós, a mim me rejeitam, e se rejeitam a mim, rejeita o Pai que me enviou. Jesus falou que aquele que quer vir após si, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga Jesus. O caminho que conduz à vida é estreito, a porta é apertada e poucos são os que encontram. A porta espaçosa conduz à perdição, o caminho largo leva muitos ao engano, a heresias. Viver aqui nesta terra só para o momento, só para o aqui e o agora. Aproveita o bastante, goza do bem desta vida. Mas o apóstolo Paulo diz na carta de Gálatas, no capítulo 6 e no versículo 7, não erreis, Deus não se deixa escarnecer, tudo que o homem semear, ele também ceifará, porque aquele que ceifa na carne, da sua carne ceifará corrupção, mas aquele que ceifa no Espírito, do Espírito Santo, ceifará a vida eterna. Jesus falou que veio não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. O apóstolo Paulo fala, na primeira carta de Timóteo, no capítulo 1, que palavra fiel é esta, e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Em Romanos capítulo 5, versículo 8 está escrito, Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Jesus falou em Lucas capítulo 5, versículo 32, que não veio para os sãos, que não veio para os justos, porque os justos não necessitam, mas a Bíblia diz que ele veio para os pecadores, chamá-los ao arrependimento. A mensagem do Evangelho tem como proposta te levar ao arrependimento. Não é para te tornar famoso, não é para te enriquecer de bens, não é para te transformar em empresário, não é para te transformar em lindo ou linda. A mensagem do Evangelho é para te converter das trevas, tirar da mão de Satanás e pôr nas mãos de Deus. É para te abrir os olhos,
é para te fazer ter esta compreensão que existe um céu e existe inferno, e os caminhos que levam ambos a tais lugares. Jesus falou em Lucas capítulo 13 e em Mateus capítulo 7, a porta é estreita. Muitos poderão até tentar entrar, mas não vão conseguir, porque amam o mundo, trocam os valores de Deus pelos valores humanos, não querem considerar tudo quanto Cristo pregou um dia. Jesus foi a única pessoa na terra que mais falou acerca do inferno do que qualquer outro. Os adventistas do sétimo dia não acreditam no inferno. Os testemunhos de Jeová não acreditam no inferno. Os papas pregam purgatório. O espiritismo prega reencarnação. Mas a Bíblia diz do juízo vindouro. Em Mateus capítulo 3, João Batista fala: raça de víboras, como vocês vão fugir da ira vindoura? Existe um dia determinado por Deus, em que com justiça Ele vai julgar este mundo. Mundo de pecados, de idolatrias, de feitiçarias. E o povo vive atrás de ídolos. Ídolos no futebol, ídolos na música, ídolos na religião, ídolos na política, ídolos e mais ídolos. A Bíblia diz na carta de Timóteo: são homens amantes de si mesmos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências. Jesus falou que Deus é Espírito. É Ele que está buscando por verdadeiros adoradores. Há um tempo determinado para todas as coisas aqui na terra. Há tempo de nascer e há tempo de morrer. A Bíblia diz que a volta de Jesus seria semelhante aos dias anteriores do dilúvio. Enchia a cara de cachaça o povo, bebia todo dia. Era uísque, era pinga, era caipirinha, era cerveja. Era só o que não prestava. A geração de Noé cometia atos pecaminosos. Mas Deus disse a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a mim, perante a minha face. A Bíblia fala que na volta de Jesus, muitos também se tornaria como foi aos dias anteriores. Comiam, bebiam, casavam e divorciavam. Tudo normal. Era tudo comum para aquele povo. E o povo acreditava que não haveria destruição. E o juízo de Deus estava determinado. No tempo de Noé, não caía uma gota de água na terra. Era sequidão. Não tinha esperança. O povo vivia à mercê do pecado, inclinado às coisas da carne, e provocavam a ira de Deus. A Bíblia diz que assim como os homens se multiplicavam em toda a face da terra, o pecado também. O pecado era agravante. O pecado tinha passado e ultrapassado os limites. E Deus viu dos altos céus como a maldade dos homens é grande. Estão matando a vida do outro como se estivesse tirando vida de barata. A Bíblia diz que o sangue para Deus é vida. Jesus falou em João capítulo 10: ninguém tira a minha vida, mas eu mesmo por amor de mim a dou. Traficantes em toda a terra, bêbados, drogados, lésbicas, homossexuais. O povo está brincando com Deus. Jesus está voltando. O apóstolo Tiago diz na carta no capítulo 5: o juiz está às portas. A volta de Jesus é marcada por sinais que sucedem em toda a terra. Falsos profetas, falsos cristos, heresias e heresias. E o povo pensa que seguir Jesus é frequentar a igreja, fazer campanha, é dar dízimo, é dar oferta. Estão pensando que vai comprar Deus com dinheiro. Estão pensando que vai comprar salvação com sacrifícios carnais. Ou você larga o pecado, ou o pecado vai te matar. Em Romanos capítulo 6 diz, no versículo 23, o salário do pecado é a morte. Para morrer tem recompensa. Mas quem é que está preparado para a morte? Quem é que se preocupa com a morte? Diz no livro de Eclesiastes, no capítulo 7, é melhor ir à casa onde há luto, porque ali está o fim de toda a carne, do que ir na casa onde há um banquete. E o povo está se reunindo,
para beber cachaça, fumar maconha, cheirar cocaína, tá curtindo a vida. Liga a televisão e vai assistir Harry Potter, Fada Madrinha, Cinderela, futebol, vai ouvir videoclipe de funkeiro. E o povo se embriagando, e Jesus voltando, e os crentes estão lá dormindo. Só fica frequentando igreja, dentro de templos religiosos, dentro de 4 paredes. E quando saem das dentro de 4 paredes, eles vão passear. É uns indo para a praia, outros para cinema, outros viajando para Londres. E o povo pensando que Deus não vai fazer nada. Jesus mandou pregar arrependimento. Não foi falar com o povo que Deus vai te dar carro, casa, casamento, apartamento. Jesus mandou pregar no seu nome arrependimento. Arrependei-vos. É a mensagem do Evangelho, porque está próximo o reino de Deus. Se converta do seu mau caminho, entrega a tua vida ao Senhor, confia nele e tudo ele vai fazer. Quem está na mão de Jesus, o diabo não toca, a menos que Deus permita, como foi o caso de Jó. E o povo lê Jó e pensa que Jó só teve a retribuição, os seus bens dobrados. O povo só quer ver o final da história de Jó, mas não quer começar pelo início. Como ele foi provado, como ele foi tentado, como o diabo lançou sobre Jó úlceras malignas. E Jó manteve a sinceridade com Deus, porque o diabo pensa que muita gente serve a Deus por causa de dinheiro. Você vê esses cantores gospel fazendo show gospel. Por que eles não pregam a verdade? Porque estão com o rabo preso, com política, com esporte, com cultura, com religião. Mas quem é de Cristo, como é o caso do apóstolo Pedro, foi preso, foi pregar a verdade, mas o anjo do Senhor libertou ele da prisão, porque Deus quis que Pedro anunciasse as palavras da vida, dentro do templo e nas ruas. Diz em Atos, no capítulo 17, que todos os dias o apóstolo Paulo estava pregando, nas praças, nas ruas, a mensagem de Deus. E a mensagem consiste em dizer: arrependei-vos, convertei-vos, para que os vossos pecados sejam apagados, e assim venham os tempos do refrigério pela presença do Senhor Jesus. Papa não tem poder de perdoar o teu pecado. Aparecida não é Deus para rogar ou interceder por nenhum pecador. A Bíblia diz na primeira carta de Timóteo, no capítulo 2, versículo 5, que Jesus Cristo é mediador entre Deus e os homens. Só existe um mediador, e não é Maria. Só existe um intercessor, não é Buda, não é Dalai Lama, não é o Allan Kardec, é Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos, que está à direita de Deus Pai, pois a ele foi lhe dado todo o poder no céu e na terra. A Bíblia fala em Apocalipse que todo olho o verá, vir sobre uma nuvem do céu, com grande poder e grande glória, e até mesmo aqueles que os traspassaram com uma lança. Jesus vai aparecer nas nuvens, e é poucos que estão esperando por ele. Cinja os seus lombos, ande na luz, pratique obras dignas de arrependimento, porque os teus pecados só são perdoados no nome de Jesus. Jesus falou para Pedro: o que ligares na terra será ligado no céu. A igreja de Jesus recebeu o poder dele para expulsar demônio, para curar enfermo, para ressuscitar os mortos. E a todos dizer: é chegado o reino de Deus, arrependei-vos. A volta de Jesus está próxima. Quem tem ouvidos, ouça, porque ninguém sabe o dia e a hora que ele vai voltar. Se é na primeira vigília da noite, ou se é na segunda vigília, mas ele vai voltar, como assim prometeu. A Bíblia fala, no livro de Apocalipse, no capítulo 22, bem-aventurados são aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida, e possam entrar na cidade pelas portas. Mas Jesus falou que a sua vida seria semelhante aos dias de Ló. Eles plantavam e edificavam,
vendiam e compravam. No tempo de Ló, onde Ló habitou, no meio de duas cidades perversas, Sodoma e Gomorra, eram cidades imorais, cidades abomináveis. E lá eles faziam segundo o parecer deles. Se estava bem à vista dos olhos, é o que interessa. Se o coração está guiando, é o que importa. Se eu sentir de fazer, eu vou fazer mesmo. Mas a Bíblia diz que ali habitava o justo chamado Ló. E Deus conversava com Abraão, amigo de Deus. E a Bíblia diz que por amor a Abraão, Deus livra Ló. Ló tinha duas filhas e uma mulher. E a ordem de Deus era para correr e não olhar para trás. Mas a mulher de Ló olhou, converteu-se em estátua de sal. O povo está brincando com Jesus. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Ideologia de gênero. Estão querendo mudar a palavra. Estão querendo implantar pecado. Estão querendo chamar pecado de apelido. Pecado é pecado. Ponto final. A Bíblia diz que tudo que o homem fizer por meio do corpo, ele vai ter que dar conta a Deus. Ninguém escapa do juízo de Deus. Cidades perversas foram reduzidas a cinzas, pois desde o moço até o velho eram gays. O povo queria brincar, divertir. O negócio é comprar. Era comércio grande. Você vê a realidade hoje, o desespero como é. As pessoas não se contentam mais. As pessoas estão buscando riquezas, almejando coisas grandes. As pessoas estão tentando a todo custo querer ficar rica, ter dinheiro na conta, ter carro de luxo, viajar para os Estados Unidos, viajar para o Japão, viajar para o exterior, viajar para a Europa. O povo está querendo sair do Brasil para ir lá na Europa, trabalhar, enriquecer, depois voltar e gozar do bem. Dizer a alma, descansa, folga e bebe. Mas não cuida, que a voz divina pode vir a qualquer momento e dizer: louco, esta noite perderá a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Jesus fala em Mateus capítulo 10, que aquele que buscar salvar sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que perder a sua vida, por amor de mim e do Evangelho, salvar-se-á. Deus não é agiota. Deus não é banqueiro. Deus não é Papai Noel. Deus não é funkeiro. Não é brasileiro. Não é roqueiro. Deus não está nos estádios de futebol. Deus não está nas boates. Deus não está nos barzinhos da esquina. A Bíblia diz que Deus está com quem está com Ele. O Espírito Santo foi dado àqueles que obedecem a Deus. A Bíblia diz que Deus foi com Josué. Deus foi com Moisés. Deus era com Abraão. Deus era com Paulo. Deus era com Pedro. Mas estes homens sofreram, porque diz o apóstolo Tiago: assim temos por bem-aventurados os profetas, que foram perseguidos por causa desta palavra. O mundo odiou a luz, odiou a Jesus, chamaram o certo de errado, chamaram a luz de trevas, chamaram o doce de amargo, chama evangelho de entretenimento, filosofia, teoria. A Bíblia diz que o evangelho é o poder de Deus para salvar a tua alma da condenação do inferno. Assim como está ordenado a todo homem uma só vez morrer, vindo depois disso o juízo. O juízo será o acerto de contas. Vigiai, porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem vai voltar. Nem a igreja sabe. Jesus pode voltar a qualquer momento. Pode voltar agora. E se ele encontrar você com uma latinha de cerveja na sua boca, você vai ficar para o juízo. Se você for pego fumando, prostituindo, adulterando, fornicando,
idolatrando, você vai ficar. A Bíblia diz: arrependa-se enquanto é tempo. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto Ele está perto. Nenhuma religião te salva. Você pode afirmar: eu sou católico, sou evangélico, sou espírita, sou do candomblé. Ou você nasce de novo, ou você não vai para o céu. Porque no céu não vai entrar títulos. No céu não vai entrar famoso. No céu não vai entrar aqueles que aqui na terra foram poderosos. Pois Paulo escreve na primeira carta de Coríntios, no capítulo 1, que não são muitos os poderosos que são chamados. Não são muitos os nobres que são escolhidos. Deus escolheu as coisas loucas. Deus escolheu as coisas que não são. Deus escolheu as fracas, as vis. Deus chama a existência aquilo que não existe. Jesus vai chamar os pecadores, porque todos são pecadores. A Bíblia diz criatura de Deus, porque toda religião diz todos são filhos de Deus, todos vão para o céu. Isso é mentira. Jesus falou que é poucos que vão para o céu, porque o caminho é estreito. Neste caminho aqui não vai passar o imundo. Neste caminho não fica o ímpio. A Bíblia fala: quem é que deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Jesus Cristo está voltando. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Bem-aventurado é aqueles que, quando o seu Senhor vier, o encontrar vigiando. A Bíblia diz na primeira epístola de Coríntios, no capítulo 6 e versículo 10: não erreis, nem os adúlteros. Sexo depois de uma traição, separou, foi a uma outra. O negócio é ser feliz. O negócio é eu e não se importa ninguém. Pensa nele, pensa na sua saúde, pensa no seu bem-estar, pensa nele e o próximo que se vire. Mas com Deus não é assim. Com Deus não tem meio termo. Com Deus é assim sim ou não não. Aquele que é desleal com a mulher, ele vai sofrer. Vai sofrer o castigo. Porque adultério é abominação. Segundo casamento, terceiro casamento, a Bíblia Sagrada abomina. Não tem esta concordância. Ou você toma um jeito na sua vida, ou depois que morrer, o inferno te aguarda. Lá no inferno não tem cerveja para tomar. Lá no inferno não vai ter parque para divertir. Lá no inferno não vai ter rolezinho da madrugada para fazer. Lá no inferno não tem funk, não tem futebol, não tem cinema, não tem praia. Jesus diz que no inferno é choro e ranger de dentes. Lá é tormento. Lá no inferno o fogo não apaga. Lá no inferno não tem ar condicionado. Lá no inferno não tem luz. Tudo é trevas, densas trevas. Lá o bicho não morre. E o homem será atormentado para toda a eternidade. O rico estava queimando no fogo e desejou tomar um pouco de água. Ele queria, na ponta da sua língua, um pouco de água para refrescar a chama daquele lugar. E a pessoa tem oportunidade. Está a tempo para você escapar. Mas muitos negligenciam. Muitos não atendem o chamado de Deus. Porque está vendo Edir Macedo rico. Está vendo o Silas Malafaias rico. Roubando, usufruindo, exturpando o povo. Mas Jesus falou: tome cuidado com esses falsos profetas. E o povo lá financiando essa bancada de evangélico. Financiando esses artistas gospel. Ah, canta bonito, prega bonito. Lá no inferno vai estar cheio de gente que falou bonitinho aqui na terra, que foi bonzinho aqui na terra, que não fez mal para ninguém. Lá no inferno vai ter um punhado de gente que pensou que evangelho é para ganhar dinheiro, pensou que evangelho é para ficar famoso. Lá no inferno é tarde demais. O caminho que conduz à perdição é largo.
Examine-se, pois, o homem é assim mesmo. Mede você de cima a baixo, porque você tem que melhorar a sua vida. Não é para o pastor, não é para mim, é para Jesus. Porque é com ele que haveremos de tratar. Porque nenhuma criatura está nu ou patente perante aos olhos daquele com quem temos que tratar. Deus vai trazer a juízo toda obra, quer seja boa, quer seja má. Os homicidas não entram no céu, os ladrões não entram no céu, os bêbados não entram no céu, os drogados, os efeminados não entram no céu, os injustos, corruptos, mentirosos, avarentos, idólatras, feiticeiros. A Bíblia diz que aquele que não for achado, o seu nome escrito no livro da vida, será lançado no lago de fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Não cai na conversa desses lobos, não. Papa Francisco não prega a verdade, Padre Marcelo Rossi tampouco. Não cai na conversa desses lobos gananciosos que só quer dinheiro. Olha lá, o Valdomiro Boiadeiro tomou um golpe de 800 milhões da própria filha. Eles estão preocupados com dinheiro, com riqueza, com a vida que eles levam aqui na terra. Por que não sai pra rua, lá na Cracolândia, nos becos, nas favelas, para pregar a verdade? Porque eles não têm consigo a verdade. Vigiai, porque Jesus está voltando. Jesus mandou pregar o arrependimento, anunciar o seu evangelho a todas as nações, em todo o mundo. A Bíblia diz em Romanos capítulo 10 que por toda a terra saíram a voz deles. A palavra de Deus tem livre curso, ela discerne as intenções dos corações, ela é apta para discernir. Deus é onipotente, o Todo-Poderoso. Deus é onisciente, está presente em todos os tempos, em todas as épocas, em todos os lugares. Deus é onipresente, pertence a Ele esses atributos. Mas o diabo quer imitar a Deus, o diabo quer ser Deus, o diabo quer ser adorado. Por isso que ele levanta todo dia ídolos do rock, ídolos do funk, ídolos do futebol, e a geração buscando seus ídolos, indo um atrás do outro, um cego guiando outro cego, e ambos cairão no buraco. Jesus falou em João capítulo 8, eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não permanecerá em trevas, mas terá a luz da vida. Porque quem está nas trevas não sabe de onde veio, nem para onde vai. Ele vai voltar para este mundo como ladrão da noite. Muitos vão ser surpreendidos. Aqui em Lucas diz, no capítulo 21 e no versículo 34, 33 e 34. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. E olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, nem de embriaguez, ou dos cuidados desta vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia, porque virá como um laço de tropeço sobre todos os que habitam na terra. Ele vai vir desta maneira aqui. Alguns judeus estão aguardando por Jesus vir e sentar no templo que eles vão construir. Nós estamos à beira de uma terceira guerra mundial. A qualquer momento estoura a terceira guerra mundial, porque isso vai ocorrer como um sinal bíblico, aonde o anticristo vai se sentar, querendo ser Deus, querendo ser adorado como Deus. Mas o apóstolo Paulo falou na carta de Tessalonicenses que há um que o retém, até que do meio seja tirado.
o Espírito Santo. Mas os conflitos estão aí. Israel em conflito com a Palestina, Ucrânia e Rússia. Já vai mais de anos que esta guerra está aí. A mídia faz pouco caso com o que acontece em Israel, porque Israel é a figueira na Bíblia, é o relógio de Deus na terra. Olhai para a figueira de Israel. Este país, ele declarou independência em 1948, quando se tornou um Estado. E desde então, aquela figueira floresceu. Como Jesus fala aqui em Lucas capítulo 21, os seus ramos brotaram. Aqueles que Deus havia dispersado sobre toda a terra, Deus mesmo os congregou. Porque esta profecia de Deus, ela se cumpre. Jesus reuniu o seu povo, e hoje eles são massacrados por muçulmanos, por católicos, por criminosos. Na Inquisição os papas mataram milhares de cristãos. Hitler matou milhões de judeus, implantando o comunismo. Assassinos, homens cruéis, mas no dia do juízo eles estarão lá. Eles terão que comparecer ante o juízo de Deus. Cada um receberá conforme as suas obras. Ou você se converte, ou depois será tarde demais. Jesus prometeu voltar. Ele foi para o céu preparar lugar. Ele falou que iria voltar. Mas se o pai de família soubesse a que hora o ladrão viria lhe roubar, então ele guardaria os seus bens para não ser surpreendido. Mas as pessoas estão preocupadas com o bem material do que com a salvação. Estão cuidando do corpo do que cuidar com a alma. Estão preocupados em ganhar dinheiro, em trabalhar, em ter sustento, mas estão se esquecendo do mais importante, a salvação da alma. Estão se esquecendo daquilo que Jesus falou: arrependei-vos e credes no Evangelho. O Evangelho é as boas novas de salvação. Endireita a tua vida com Deus. A Aparecida não vai te salvar. Nenhum evangélico tem poder de salvar ninguém. Só Jesus salva. Debaixo dos céus, em nenhum outro há salvação dado entre os homens, pelos quais devemos ser salvos. Ele é a pedra principal da esquina, que os edificadores rejeitaram, e que Deus a tornou eleita e preciosa. Quem nele crê não é confundido. Jesus não é estátua. Jesus não é crucifixo. Ele é a expressa imagem do Deus invisível. Bem-aventurado é aquele que não me viu e crê. Crê em mim, como diz a Escritura: rio de águas vivas sairão de dentro do seu ventre. Examine-se, pois, as Escrituras, porque nelas vós encontrareis a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Como o ladrão da noite, ele vai voltar. A Bíblia diz que para a sua igreja será a recompensa. Jesus falou em Mateus 25: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Mas para os bodes, os rebeldes, o joio, o ímpio, o pecador, a sua sorte será no lago de fogo. Aparte-se de mim, vós que pratiqueis a iniquidade. Jesus vai falar abertamente: não vos conheço, porque amou este mundo, mundo de pecado. Foi lá assistir a novela da Globo, aquela porcaria. Foi lá comprar videogame de última geração para jogar joguinho de tiro, joguinho de zumbi, joguinho de futebol. Foi lá comprar o que não prestou. É cachaça, é maconha, é drogas.
foi curtir a vida, foi aproveitar a vida. E Jesus prestes a voltar, e o povo ostentando a vida. Se pega R$1.000, vai comprar uísque, coloca nas redes sociais e fica lá, se vangloriando. Fica lá, achando que é o bambambam. Quando vai para as boates, vai para os shows, aí depois ele sai se gabando no bairro. Peguei 3, 2, 4, 5, fiz o arrastão. Até pegar gonorreia, até pegar sífilis, até pegar HIV. Você quer fazer sexo? Case com sua mulher, gere filhos e ame sua mulher. Pague ela a devida benevolência. Coabite com ela com entendimento, sabendo que a mulher é o vaso mais frágil. Mas o povo hoje quer casar. Ah, se falou uma palavrinha mais alta, mais alterada, já é motivo de separar. Não fez a comida boa, já quer separar. Se não lavou a roupa, quer separar. Quer encontrar uma mais enxuta, quer encontrar uma novinha pra casar. Despreza a mulher que lava a roupa pra ele todo dia, que passa a roupa pra ele, que cozinha pra ele, que faz pra ele as coisas. E o marido despreza a mulher. Em outros casos, a mulher não quer ser submissa, quer bater no marido, quer exercer autoridade sobre o marido. Isso não compete com a Bíblia. Ou você toma um jeito, ou você, mulher, toma um jeito, ou quando Jesus voltar, ambos ficarão aqui, chupando o dedo. Nas igrejas evangélicas, pregar a verdade hoje, expulsa de lá. Falar que as pessoas estão no adultério, você não é Deus para estar julgando. Quem você pensa que é? Jesus disse: não julgueis segundo a aparência, mas julgais segundo a reta justiça. Esta palavra julga, esta palavra fala a verdade, que o mundo não está acostumado a ouvir, porque desde cedo aprendeu a mentira do catolicismo, fazer sinal da cruz, pendurar crucifixo no pescoço, andar na carteira com a imagem de um santo predileto. Isso é abominação, isso é idolatria. A Bíblia diz em Êxodo, capítulo 20, que Deus castiga a maldade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Deus visita. Por isso que os filhos ficam enfermos, doentes, e não sabem por quê. Porque na casa está lá o altarzinho da Santa Aparecida. Aparecida que vai desaparecer. Joga isso fora, isso é lixo. Não pode fazer bem nem mal. Deus é Espírito. Jesus é a palavra de Deus que encarnou. O Verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Quer enxergar Jesus? É só pela fé. Peça a Deus fé. Não duvide. Arrependei-vos, pois é chegada a vós o reino dos céus. Este mundo vai ser destruído pelo Senhor. O mundo vai ser destruído porque amou mais os seus ídolos. Trocou Jesus por cachaça, trocou Jesus por sexo, trocou Jesus por droga, trocou a palavra de Deus pelo prazer momentâneo, pelo prazer do dia, da noite e da madrugada. Trocou a verdade por mentira. Creia no Senhor Jesus. Amém? Ele está voltando. Arrependei-vos. Se você não confessou Jesus, venha que eu vou orar pela tua vida, para que Ele escreva o teu nome no livro da vida do Cordeiro. Se você que está desviado dos caminhos de Deus, volte hoje, porque Jesus pode voltar hoje mesmo. Você hoje mesmo pode morrer, porque ninguém sabe o dia que vai morrer. A Bíblia diz que está ordenado aos homens uma só vez morrer, vindo depois do juízo. Aqui em Salmos fala com respeito aos jovens, como observará o jovem o seu caminho, guardando a palavra de Deus, guardando os seus mandamentos. Não creia, não despreze, porque aquele que despreza a palavra perecerá, mas aquele que guarda os mandamentos será galardoado. Creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Arrependei-vos, porque Ele está às portas.
Se o homem soubesse do que está preparado para este mundo, não viveria distraído, não viveria na distração deste mundo. Corra para salvar sua vida, escape, porque o que está determinado sucederá, conforme o querer de Deus, conforme Deus disse. A palavra do Senhor não volta vazia, antes prospera para aquilo pela qual foi enviada. Jesus está às portas, Ele está voltando, amém?